E aí, gente, está começando mais um Animados Podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou a Bia. E hoje nós vamos falar sobre os últimos episódios da primeira temporada de What If. Mas antes, vamos falar rapidinho sobre algumas notícias do mundo dos desenhos. Eu não tive pesquisando muita coisa ultimamente, mas tá para sair um desenho baseado no jogo Cuphead. Vai sair na Netflix. Esse jogo ele tem um estilo bem baseado assim, nas animações da década de 30. Então, uns desenhos bem antigões. São desenhos que assim, eu não cheguei a assistir, mas vendo, né, as gameplays do jogo já deu pra notar aquela estética antigona. E a forma deles fazerem a animação do desenho também foi bem tradicional, bem desenhando quadro a quadro, que eu acho muito maneiro. E aparentemente a série de desenho vai seguir bem esse estilo, pelo menos na forma de animação. Ainda não tem uma data certa para o lançamento da série, tem só um teaser no YouTube, mas tem tudo para fazer bastante sucesso. E também está por vir, né, a série de My Little Pony, que vai continuar a história do filme, né? Também não tem uma data, pelo que eu vi. Mas deve sair ainda esse ano, ou no início do ano que vem, não tenho certeza. Então, agora diretamente para o final de What If. Esse episódio do podcast vai ter bastante spoilers. Como é uma análise assim de cada episódio, né? Fica meio difícil de falar sem spoilers, depois com spoilers, então vai ser tudo com spoilers. Isso então, aí. se você já assistiu, venha conosco. Essa série, ela tinha todo esse potencial, né, de fazer umas coisas muito loucas, e eu acho que tá aproveitando bastante. Alguns episódios eu acho que são um pouquinho mais fracos do que os outros, e a gente tava conversando esses dias sobre alguns furos, né, de roteiro. Sim, isso tá sendo meio que, digamos assim, uma polêmica. Alguns, tipo, eu e a Bia mesmo temos algumas divergências sobre o que seria um furo ou não no What If. Algumas coisas eu acho que é um furo, outros a vezes que não, que pode ter explicação. Mas até no mundo geek em geral, sai até notícias, comentários em portais de geek falando tipo, isso aqui não se encaixa com o resto do CM, não sei o quê. Então é algo que tá bem invisível. E principalmente, né, fica essa sensação por todas as histórias serem mais ou menos baseadas em quadrinhos, né, em histórias que aconteceram nos quadrinhos da Marvel. E então, querendo ou não, né, quem tá ligado nos quadrinhos acaba esperando que seja mais ou menos parecido, pelo menos as regras gerais desse universo que está sendo criado. E aí, muitas vezes, o desenho chega com uma coisa diferente, né? Por exemplo, esses últimos episódios foram muito focados nas joias do infinito, né? O final, principalmente. Que o Ultron, em dessas divergências aí do mundo, conseguiu utilizar aquele corpo, né, sintético que no UCM normal tinha virado Visão, e aí ficou o Ultron super poderoso, e daí conseguiu pegar todas as joias do infinito. Só que uma coisa que era assim uma regra nos quadrinhos, pelo menos, é que as joias do infinito só funcionam no seu próprio universo. Então, saindo de um universo para o outro, não deveriam funcionar mais. Mas aparentemente no desenho isso foi totalmente ignorado. E aí isso foi uma das grandes polêmicas aí que, né, tá rolando, que não deveria, que não sei o quê. E não só isso. Indo pro episódio 7, né, foi um episódio que não tinha... que o Odin, ao invés de ele pegar o Loki quando era criança, ele deixou lá, meio que resgatou o Loki, enfim, e fez as pazes com os gigantes de gelo. Nisso o Thor cresceu sem o irmão dele e acabou virando um Thor assim, festeiro e vida louca.
E acabou não dando aquela confusão que a gente viu no filme do Thor 1, né? Primeiro filme do Thor, que ele foi banido pra Terra e tal. Então, nisso ele acabou não amadurecendo como no resto do CM, né? E assim, o episódio é basicamente o Thor festejando no planeta Terra e destruindo algumas coisas loucamente. O Thor simplesmente ele vive pra fazer festa. Aí ele chega na Terra, tipo, convida o universo todo pra fazer uma baita de uma festança. E vira a maior bagunça, né? Só que ele não se cuida, não toma cuidado, né, com as coisas, ele destrói as coisas, dá maior confusão. E aí, uma das coisas mais, tipo, diferentonas é que, de repente, no meio da festa lá, chega o Loki. Só que o Loki que viveu com os gigantes de gelo, e aí, tipo, ele é um gigante de gelo. Enorme! E azul. Só que eles são amigos ali, sabe? E essa interação deles eu achei que ficou bem engraçada, bem divertida. Eles ali... meu amigão, irmão do coração, não sei o que e tal. E aí vem o Loki lá com aquele monte de outros gigantes de gelo. Corre aquela festança, né? Só que daí eles arriscam acabar destruindo toda a Terra, né? Com os descuidos eles estavam lá deles. numa festança e tipo, só na diversão. Eu não tava nem se tava destruindo as coisas. Tipo... E como a maioria, era alienígenas, tipo, a nível Thor e Loki, gigante de gelo, tipo, era fácil quebrar as coisas. Muito poderosos, muito fortes. E não estavam nem aí pra ordem, tá ligado? Daí a SHIELD tentou parar e não conseguiu convencer, daí até que tiver que chamar a Capitã Carter, né? Da Marvel. Até que tiveram que chamar a Capitã Marvel e ela começou a lutar com o Thor, mas não conseguiu parar ainda ele. E no fim a solução foi chamar a mãe do Thor. Pra colocar ele nos eixos. Que ela tinha saído... O que acontece é que o Odin tinha entrado no sono de Odin, né? Tava lá dormindo. E aí, tipo, a mãe do Thor... eu vou lá visitar minha amiga, vou aproveitar e visitar minha amiga. E tu se comporta. E o Thor, vamos estudar bastante. Foi bem, assim, um episódio meio alívio cômico, assim, ainda mais depois de uns episódios meio sombrios que tinha tido. Tanto que o pessoal tem falado muito que, não é pra levar muito a sério esse episódio, porque ele é bem loucão, ele mistura um monte de personagens que, teoricamente, tipo, como é que eles iam ir parar ali? Esse episódio tem uma das polêmicas de furo, digamos assim, porque na história do primeiro filme do Thor, né, da linha do tempo normal, digamos assim, do CM, o Thor, ele é banido pra Terra e o Odin lança o martelo dele, né, o Mjolnir, com meio que uma maldição, ou sei lá, que só quem for digno terá o poder do Thor, né? Daí a partir daí que ninguém consegue, pelo menos dá-se a entender que a partir daí que ninguém consegue levantar o martelo do Thor se não for digno, tanto que só a Capitã América consegue levantar o martelo no Vingadores Ultimato lá, porque o Capitão América é um homem digno, né? Pelo menos naquele momento ele era. Então, nesse episódio do What If, tem um momento que o Thor coloca o martelo em cima da Capitã Marvel, ela não consegue levantar. E daí começaram a discutir na internet, né? Que estaria errado, porque como não tinha o Loki lá atrapalhando a vida do Thor lá em Asgard, então ele não foi banido pra Terra, né? Porque foi a partir do Loki que o Loki fez que ele foi banido pra Terra no filme. Então eu não teria essa maldição, ou enfim, mágica em cima do martelo. A Bia não concorda 100% com isso, mas eu concordo e achei que ficou meio tipo, sei lá. Eu acho que fica faltando explicações, sim, mas eu não me incomodo tanto com isso, porque pra mim, tipo... mesmo a questão do ser digno, eu entendo que foi ali por causa daquele negócio lá, que daí por isso o Thor não pôde mais levantar o martelo, porque ele não estava sendo digno. Mas eu não acho que isso signifique o contrário, sabe? Tipo, que qualquer um antes conseguia pegar o martelo. Até porque, sei lá, um dos motivos, né? Aquele martelo provavelmente é hiper mega pesado. Mas eu até tava discutindo com a Bia que eu acho que uma das coisas, tipo, ok, pode ter alguma outra explicação, mas nenhuma das explicações eu consegui ver
como algo que impediria a Capitã Marvel de levantar, porque ela é extremamente forte e ela é digna, eu acho. Não, mas não teria nada a ver com digno, teria a ver Sim, mas só igual com... ela é extremamente forte. Tá, ela seria alguém que conseguiria levantar, entendeu? Ou o Hulk conseguiria levantar, por exemplo, conseguir também. levantar, mas... Se fosse por peso. Mas é o que eu falei, tem um monte de filmes em que, tipo, tem uma arma especial e que ela só responde aos seus donos. Isso não é uma coisa difícil de encaixar, sabe? De repente o martelo só respondia ao Thor. Mas igual algo que não é explicado, não é mostrado. Exatamente, ali. não é explicado, e mas não seria difícil de encaixar. Pra mim, essa ideia do What If é que o universo é igual até o ponto que ele é diferente. Então, ok, é diferente aquilo ali, mas o que não é mostrado que é diferente, teoricamente é igual ao universo. Tá, mas é que tá, em nenhum lugar nos filmes disseram que qualquer um podia pegar o martelo antes. Esse é um dos pontos, né, que, por exemplo, a gente não concorda, então dá pra fazer bastante discussão nisso, mas eu acho que, como eu estava dizendo isso antes, eu acho que esse nem é um dos piores pontos. Eu acho que os pontos mais gritantes de coisa que não fecham vem depois, no último episódio. Não, mas nesse próprio episódio tem outra coisa. Que chega o Ultron lá, no final desse episódio chega o Ultron, quando o Thor tá voltando pra Asgard. E depois, no próximo episódio, o Thor, no próximo ou no nono, agora não lembro, o Thor tá lá lutando contra os capangas do Ultron, e o Ultron não tá ali, tá em outro canto, sendo que ele tinha acabado de chegar ali, entende? E daí até fala que o Thor fala, tinha marcado um jantar, não sei o que, agora tive que vir aqui lutar com esses bichos. Só que ele não tinha nem saído da Terra ainda no final do 7º episódio. Então isso aí não bateu, sabe? Uma das coisas já que não bateu dentro do próprio série do What If, sabe? Ficou meio estranho. E outra coisa é que nesse episódio do Thor, né, como o Thiago disse, no final aparece o Ultron com todas as joias do infinito. E a gente fica tentando entender de onde é que ele veio. Tá, quando começa o próximo episódio, né, a gente meio que... Quer dizer, quando começa não, quando lá pelo meio do próximo episódio a gente meio que entende. Tá, deve ser esse Ultron aí, né? Só que quando ele chegou ali no episódio 7, o Vigia tava ali falando, né, com a gente, entre aspas. E aí ele, parece que ficou tudo bem e tal. Daí ele vê o Ultron chegando ali. Não, falei cedo demais. Tá, como se ele não soubesse de nada do Ultron. Daí no episódio 8, o Vigia tá lá observando o universo de onde o Ultron, com todas as joias, saiu. E aí, tipo, ele é surpreendido porque o Ultron percebe ele, sabe? Então é como se ele não soubesse de nada de novo. Então fica meio esquisito. Tipo, qual o momento que ele veio saber antes, entendeu? É bem estranho. É como se tivesse duas linhas do tempo do Vigia, tipo, que não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. E porque aconteceu que o Ultron, ele conseguiu pegar o corpo do Visão, conseguiu derrotar os Vingadores, aí chegou o Thanos, ele simplesmente cortou o Thanos no meio, que o Thanos estava desprevenido, que já usou a joia da mente com um laserzinho pra matar o Thanos, e daí pegou todas as joias e começou essa doideira aí de acabar com os universos. E daí o Vigia viu isso e tal, até que o Ultron começou a sair conseguir romper a barreira entre o universo, começou a tentar acabar com os multiversos, porque ele é loucão e queria acabar com a vida. Com a vida, basicamente. O Ultron entrou naquela maluquice das máquinas que aprendem demais e não entendem nada, de achar que o único jeito de, sei lá, fazer um mundo melhor é acabando com tudo. E daí o único mundo, o único planeta, assim, que ele não destruiu no universo de onde ele saiu foi o planeta Terra, que ele matou todo mundo, basicamente, e tinha sobrado só a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, que daí eles estavam tentando catar o Zola pra infectar como se fosse um vírus no Ultron e acabar com ele. Pra quem não lembra, o Zola, né, o Dr. Zola, ele era um doutor lá que trabalhava pra Hydra, e em algum momento a mente dele foi transferida para um computador antigão. E tipo, então ele meio que meio que era um cérebro dentro de um computador. Bem estranho. E aí eles estavam atrás de alguma resposta nos arquivos da Hydra e acharam as coisas do Zola e tal.
Só que no fim não conseguiram ele porque eles infectaram até um robô, mas o Ultron já tinha saído daquela realidade, então o Zola não conseguia se transmitir pra ele. E aí isso também foi, acho que esse pra mim foi um dos piores furos, porque tá toda uma confusão. O Vigia recruta uma galera pra deter o Ultron, e quando eles voltam pra esse universo aí o Zola ainda tá na flecha do Gavião Arqueiro, mas o Gavião Arqueiro já tá morto, só que o Gavião Arqueiro tinha morrido depois de tacar a flecha no robô do Ultron. Num dos robozinhos do Ultron, no episódio 8. Então aí tem outro furo, já em 3 episódios, outro furo na mesma história, entende? Que é a história desse Ultron aí, onipotente, basicamente. Então ficou assim, as linhas do tempo ficaram bem confusas, as intersecções dos episódios ficaram meio confusas. Pra mim eles viajaram aí. E entre essa e outras que eu fiquei meio desanimado em considerar o What If como parte do CM, sabe? Porque, claro, o CM tem alguns furos aqui ou ali, mas no geral ele é bem amarradinho, sabe? E tipo, são não sei quantos filmes, 20 filmes, sei lá, que tem no CM, mais de 10 anos de filmes, e tem menos furos quase do que o What If em 9 episódios, sabe? Tipo... E alguns desses furos são bem difíceis de arranjar uma explicação pra eles. Sei lá, porque nem a Bia falou, o Zola já tava dentro de um dos robôs do Ultron, e ele disse que não conseguiu atingir o Ultron porque ele tava fora do universo. Então, teoricamente, quando ele voltasse pro universo, ele já conseguiria atingir ele. Não precisaria estar mas daí depois tava na flecha de novo. E o Gavião Arqueiro tava morto. Então, tipo... que aconteceu? Então tem uma outra realidade. Pois então. Uma flecha sem o Gavião Arqueiro, mas daí não foi mostrado. Mas daí teria 2 Ultrons. Exatamente, teria 2 Ultrons. Isso seria bem ruim. E outra coisa também que eu vi o pessoal discutindo na internet é tipo que o Vigia foi juntar um time ali pra deter o Ultron e pegou basicamente o pessoal que tinha aparecido já nos outros episódios do What If. Pegou o Thor festeiro, pegou o Killmonger que traiu o Tony lá, que salvou, depois traiu o Tony Stark. Pegou o Doutor Estranho lá, que tinha virado... Explodido o universo. Exatamente. Eu achei até ele foi o mais legal de pegar, quase. E pegou a Agente Carter, o Capitão... Carter, que não é América, pelo menos da América, mas enfim. Só que, tipo, aquelas eram as melhores escolhas pra ele pegar pra formar um time. Ele não poderia ter pego um Hulk normal, ou coisa assim, entende? Por que ele pegou o Killmonger, que era malvado, entendeu? Tipo, ficou legal que a gente viu de novo os personagens nesse episódio, mas ficou meio tipo... Cara, se ele tinha todo o multiverso, ele podia escolher, sabe? Podia fazer umas escolhas Podia ter feito um time só de Thor, tá ligado? Por exemplo... mas eu acho que isso aí pode ser um negócio meio naquele estilo Doutor Estranho, com as suas milhões de possibilidades, porque o Vigia deu a entender que o Vigia meio que já sabia o que ia acontecer ali. Sim. Que as primeiras tentativas de vencer o Ultron iam falhar, e já tinha uma ideia de como que eles iam realmente conseguir vencer ele. Então, talvez fosse a forma mais fácil, com menos mortes, que ele encontrou de vencer o Ultron, tipo, ali na pressa, sabe? Igual eu acho que o episódio ficou ficando meio fraco. Eu acho que o episódio ficou meio fraco se considerar esses furos, sabe? Se considerar como um episódio, tu ignorar as outras possibilidades que poderiam ser melhor, ou os furos, é um episódio da hora. O 8, 9 é bem tenso, mas é legal ver o Vigia lá caindo na porrada com o Ultron. O Vigia. O Vigia lutando com o Ultron foi maneiro. Tem algumas outras coisas bem maneiras. Eu gostaria de ter podido assistir o episódio que eles não fizeram, né? Que seria o episódio da Gamora, que derrotou o Thanos, que matou o Thanos. Que foi um episódio que estava previsto, mas acho que por conta da pandemia, ou sei lá, porque acabaram não fazendo. Então ela só apareceu ali, né? Foi recrutada e tal, mas a gente meio que não sabe a história dela direito. Não viu a história dela.
tá prometido, vamos esperar pra ver se vai ter mesmo esse episódio pra segunda temporada, daí explicando onde é que surgiu aquela Gamora, o universo, né? Daquela Gamora que apareceu no 9º episódio sem explicação nenhuma. E com uma máquina bizarra que não funcionou. Que demolia joias do infinito. Mas que não funcionou, não. Que eu acho que também não fez muito sentido. Não sei quem que falou agora, eu não lembro se eu... Não lembro, acho que foi o próprio Peter do Ei Nerd que falou que a máquina não funcionou porque a estrutura das joias era diferente. Mas provavelmente elas eram bem parecidas, tipo, que máquina é essa aqui? Sua estrutura muda, tipo, sei lá, poderia pelo menos ter arranhado, sei lá, já enfim, sabe? Tipo, ficou meio... ficou meio... porque o roteirista quis assim. Também não foi nos explicado como que funciona essa máquina, então a gente fica meio... Sim, é verdade. Talvez se tivesse uma explicação sobre o que ela faz exatamente, a gente talvez faria um pouco mais de sentido. Outra coisa que eu cheguei a comentar, que eu achei que ia acontecer, seria legal, acho que isso acontecesse, se tem meio que infinitos multiversos aí, universos, o Vigia poderia ter pego, por exemplo, tinha um outro com as joias do infinito lá, poderia ter pego em algum universo, não sei, um Homem de Ferro com uma armadura com as joias do infinito, entende? A gente ficou... Eu não acho que seria tipo assim... Acho que se o Ultron fosse indo de universo em universo, em algum momento ele é separado por alguém do nível dele, sabe? Se existe infinitos multiversos, entende? Isso também é uma questão. Se existe um multiverso, ele é infinito ou ele vai ramificando aos poucos? Como é que... Sei lá, é que toda essa questão de multiverso é muito complexa, né? E ainda com viagem no tempo metida no meio. Dá pra... Tem muitas possibilidades, né? É verdade. Dá pra imaginar um monte de coisa. Mas foi divertido assistir, foi bem legal. Com certeza foi divertido. E o Doutor Estranho lá, todo cheio de poderes esquisitos. Eu gostei de ver esse Doutor Estranho de novo. Porque por mais que ele tava malvado no episódio que apareceu, ele meio que viu que tudo que ele fez não deu certo, né? É que ele tinha ficado fora de si, né? Não é que ele ficou mal porque queria ficar mal. Ele ficou obcecado, né? Por salvar a namorada dele. Meio que agora ele se arrependeu, assim, se consertou, sabe? Mas ele tava disposto a ajudar, né? Tanto que... Nesse episódio, no 9, quem acabou traindo depois deles não foi o Doutor Estranho todo poderosão e que aparentemente era malvadão, foi o Killmonger, tá ligado? Tipo, alguém muito menos poderoso, enfim. Eu achei bem engraçado também essa parte de, tipo, eles... O Killmonger resolveu no final, eu vou pegar as joias do infinito agora e vou fazer o que eu quiser com elas. E aí fica ele e o Zola Ultron com joia infinita brigando pelas joias do infinito. Um cabo de guerra. Muito engraçado, muito doido. Aí fica um tentando puxar do outro e aí eles prendem eles numa bolha de universo, tipo a do que o Doutor Estranho tava. E aí ficam lá os dois lá, tipo... E o Doutor Estranho fica de vigia o Doutor Estranho fica de babados dos dois dentro da bolhazinha dele. A parte da porta ser uma metáfora eu também achei muito engraçado. No final eles mandam todo mundo de volta pros seus universos, né? Só que a Natasha com a qual eles estão lidando ali, o universo dela, tipo... tá morto, né? Não tem mais ninguém. Tinha sobrado só ela. Aí ela insiste que ela não vai voltar pra lá, né? Eu não vou passar... Fazer o quê, né? Vou ficar fazendo o que lá? Sozinha. Não quero voltar pra lá, vou ficar aqui. Aí ela... Eu não vou passar por aquela porta. Aí eu disse, a porta era só uma metáfora mesmo. Daí ele mete a Natasha no universo... Qual universo, né? Ele mete a Natasha no universo que não tem os Vingadores, porque o Hank Pym matou os Vingadores. E que o Loki tava dominando o planeta lá. Daí ela... Só que foi meio que sacanagem do Vigia, né? Colocar no universo que não tem o Gavião Arqueiro também, tá ligado?
Ah, mas pelo menos tem o resto tudo, né? Pelo menos ela não sofre 2 vezes. Esse limões. Ai, que horror. Agora, uma coisa curiosa que nos quadrinhos, né, tem o Vigia e tem meio que outras entidades acima dele, né? E tem meio que, pelo que eu vi, pesquisei uma ordem de vigias, que eles têm essa promessa de não interferir na vida, né? Dos outros, enfim, dos Nos planetas. acontecimentos, né? Do multiverso. Que foi algo que o Vigia quebrou, né? Ele mesmo falou que não ia quebrar essa promessa no What If, né? Agora, nessa série. E ele quebrou. Então... Só que eu fiquei pensando, era uma promessa que ele ia quebrar pra quem? Pra ele mesmo? Porque até agora no CM não apareceu nenhuma outra entidade. Tipo, o Vigia meio que foi a primeira, digamos assim, entidade ou... Primeiro ser cósmico, assim, grandioso. Acima dos universos. Meio que foi o... Porque até agora, né, a gente não viu no CM, nem no Atif, nenhum ser que esteja, tipo, que possa ser considerado superior ao Vigia. E nem nenhum outro Vigia. Ele aparentemente é o único ali naquele multiverso vigiando as coisas. Ele foi o primeiro desses seres grandiosos a aparecer. Muito então, menos o maior que ele, então acima dele. Então a gente fica se perguntando, eles vão acrescentar isso agora no CM, esses conceitos desses seres grandes, assim? Ele vai sofrer, digamos, punição por ter quebrado essa promessa. E pra quem que ele quebrou essa promessa? Exatamente. Dentro aí fica aí essa dúvida. do CM, né? Fica essa dúvida aí. Ou ele, tipo, simplesmente vai ficar de boas lá, só assistindo as próximas produções ou próxima temporada pra saber agora. Tá vindo o filme dos Eternos também, né? Não sei se vai explicar alguma coisa, mas acho que os Eternos são abaixo dele. Não sei. Não sei, não tô tão ligado na hierarquia de eu também, seres da Marvel. Eu também não tô muito ligada, por isso é um dos motivos que eu quero muito ver esses filmes novos aí. Mas aí a gente já tá saindo bastante do assunto, né? Porque nem são animações. Mas foi bem legal assistir, né? Considerações finais agora dessa série como um todo, agora que acabou, né, a primeira temporada. O que tu achou, Bia? Eu me diverti bastante, né? Assim, foi bem legal ver possibilidades diferentes. Algumas surpresas meio esquisitas, outras surpresas legais nesses episódios, né? Algumas coisas muito viajadas, mas deu pra dar umas risadas também. A produção tava boa, a dublagem ótima, a animação. Às vezes eu me sentia meio incomodada com a animação, tipo, dos rostos deles, porque é uma coisa meio 3D, assim. E meio que imitando, não é bem 3D, mas meio que imitando os atores, né, que a gente tá acostumado, só que alguns dos personagens eu achei que ficaram meio, não sei. Não tão parecidos com os atores, né? Eu acho que caiu um pouco naquela coisa da estranheza, que quando começa a ficar muito realista, tem uma animação, né, um desenho. Quando começa a ficar muito realista, tem um ponto em que fica estranho. E que, tipo, tu tem que fazer mais realista do que aquilo pra ficar... Ou menos realista pra não ficar estranho. Mas acho que nesse sentido de se parecer ou não os atores, né, que a gente tá acostumado, né? Também, mas é que, tipo... Eu li uma manchete falando sobre isso, só que eu não li o texto, então não sei se tem uma explicação por que alguns parecem mais, outros parecem menos. Ou se tem uma explicação, não sei qual é, né? Mas realmente, em alguns momentos eu vi, esse tá muito parecido com o ator ou a atriz, esse aqui não tá tão, daí fica aquele negócio meio como se a gente estivesse vendo o filme lá dos Vingadores com outros atores, sabe? Fica meio bugante. Mas não tanto isso, até os que estavam meio parecidos, às vezes eu estranhava um pouco. Eu ainda acho que a animação é parecida com a animação de Genshin Impact. Os personagens têm uma animação que parece desenho ali, parece um anime, mas ao mesmo tempo é 3D. Pra mim ainda tá muito parecido com Genshin Impact. Eu não sei o que dizer sobre isso, mas... Pelo menos que você falou antes.
Mas é que, assim, em alguns momentos eu achava a animação muito boa, em outros momentos eu achava meio... É um estilo de animação diferente. Mas vale a pena, assim, com certeza vale a pena. Sim, eu gostei. Eu gostei da série, na verdade, assim. Eu me diverti, é legal ver personagens que a gente já conhece, outros que a gente não conhece tanto, em outras formas, uma pegada mais cômica em muitos casos e outros não. Mas assim, se eu fosse dar uma nota, não sei, enfim, pra série, eu acho que eu daria um 6,5, eu acho, máximo 7. Por causa dessa questão de meio que furos, coisas que não batem dentro da própria série com o resto que a gente tá acostumado, tanto dos filmes quanto dos quadrinhos, sabe? Daí isso foi algo que me incomodou bastante, pelo menos, assim, né? A Bia, aparentemente não tanto, mas é uma série divertida, é uma série bem feita. Eu acho que tá sendo um pouco mal com a série, só por causa dos furos. Eu acho que eu tô sendo mesmo, mas eu quero ser mesmo. Eu acho que eu daria um 8, porque a série foi uma grande produção, né? O nível dela tá muito alto. Mas o que eu quero dizer... A questão dos roteiros não é um negócio tão simples, porque lida com multiversos e todas essas coisas. Sim, mas o que eu quero dizer é que, assim, é uma animação legal, é divertida, mas se tu considera com o resto, ela meio que se perde, sabe? Não parece ser algo canônico do CM, entende? Pra mim é só uma animação ali do universo da Marvel, entende? Nisso que não consegui encaixar muito bem. Mas isso é claro, minha opinião, né? Isso pra mim, eu posso estar errado também. E eu acho que isso também vai depender muito do que for feito daqui pra frente, né? Do quanto que eles vão conectar isso e explicar isso nos filmes e nas séries que vão fazer a partir de agora. Talvez um pouco dessa sensação de negócio meio fora do resto, talvez diminua. Ou não, né? Vamos ter que ver. Mas acho que é isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa. Mas é isso aí, gente. Obrigado por estar nos acompanhando. Lembrando de nos seguir no Instagram, @animadospodcast. E também no YouTube, que a gente está lançando os episódios no YouTube também, em outras plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes, etc. A gente está disponível para vocês ouvirem onde vocês acharem melhor. Também no Instagram a gente posta sempre que a gente lança um episódio novo, então se você não quiser estar toda hora lá catando no YouTube, que o YouTube às vezes aparece um monte de coisa mesmo se tu quer assistir, então vê no Instagram lá, a gente tá nos seguindo, dando esse apoio também. Até mais, gente. Tchau. Até mais, gente.